Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Amados, vocês perceberam que essa música no final que a gente cantou, ela fala, eu quero te amar mais e mais, né? Vocês sabem qual é a referência desse amar mais e mais? Está ligado à obediência, né? Porque ele diz que aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando a gente fala quero te amar mais, significa que desejamos obedecer cada vez mais o Senhor. Esse sentido dessa letra, que na verdade é o livro de João, está na epístola de João. E nós vamos hoje continuar ainda no capítulo 14. Eu convido a você a acompanhar a leitura do versículo 22 até o 31. 14, João 14, 22 até o 31, até o final desse capítulo. Podemos começar? Amém. Disse então Judas, entre parênteses, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece a minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo aquilo que lhes disse. Deixo a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isto eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Pai, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos. Senhor, podemos estar compreendendo a Tua palavra, Senhor. E que possamos realmente sermos pessoas que podemos fazer a diferença através desse nosso amor que temos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Amém. Como nós já havíamos falado na pregação anterior, os discípulos estavam perdidos, estavam atônitos com os últimos acontecimentos. Jesus havia lavado os pés deles, algo que dentro de uma hierarquia era a mais baixa que faria isso, era um servo que lavaria o pé. Jesus lavou os pés dos discípulos, apontou que um deles iria o trair, revelou que era Judas, o traidor, e ainda mandou Judas cumprir o seu papel. Ele fala: Judas, agora vá, faz o que você tem que fazer. Revela ainda que Pedro havia de negar ele 3 vezes e anunciou a sua partida. Então são acontecimentos intensos diante de um período bem curto. Hoje podemos entender que isso tudo faz parte do plano de Deus para a salvação dos eleitos, conforme a Bíblia está escrito. Mas eles estavam vivendo
esses acontecimentos no momento. A gente pode observar que não é muito diferente da gente. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades ou passamos por aflições, nós também temos essa grande preocupação. E comentava com o Rodrigo, com o Paulo, e depois, quando nós olhamos para trás, depois que tudo passa, a gente viu como realmente Deus agiu em minha vida. Eles ali estavam preocupados, eles estavam esperando, como a gente falou, um rei físico. Eles estavam entendendo, achavam que Jesus ia reinar e os livrar como um rei que ia governar sobre a vida deles. E na verdade, eles não entenderam o significado do reino do Senhor. Nessa ocasião, o Espírito Santo, a gente pode observar nesse capítulo, que ele vai falar muitas vezes, ele vai falar 2 vezes do Consolador. Primeiro, ele vai falar lá no versículo 16, eu pedirei o Pai que lhes dê outro conselheiro. Nós vimos que era o Paráclito, ou seja, alguém do mesmo posição. E aqui a gente observa que ele vai falar mas o conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, para confirmar que o Espírito Santo, que o conselheiro, ele não é uma energia, ele não é algo como algumas pessoas gostam de fazer, como se fosse um poder que o Senhor coloca na vida dos homens. Não, o Espírito Santo é Deus. Aqui revela a Trindade, que não está revelada na Bíblia, mas aqui nós vemos que ele fala do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo. Aqui é a prova que nós temos um Deus, que são 3 pessoas com funções diferentes, porém o mesmo. Então, ele não havia sido derramado ainda. Eles estavam com essa dificuldade de entender, porque eles não entendiam, não estavam percebendo ainda o que iria acontecer. Depois a gente vai ver, nos capítulos da frente, Jesus é crucificado, ele é morto, e a gente observa que eles se dispersam. E eles viram muita coisa acontecer. Multiplicação de pães, eles viram 2. Ressuscitaram mortos. Várias coisas que aconteceram. E eles mesmo assim duvidaram. Tomé ainda pediu, eu só creio se eu colocar a mão. São coisas que realmente são relatos que a gente observa que a palavra de Deus, a fé que nós temos é algo sobrenatural. Nós não cremos porque nós queremos. Nós já vimos ali no livro de Efésios que isso é um dom dado por Deus a cada um de nós. A nossa fé é acrescentada pelo Senhor. E cada vez mais eu entendo que nós somos moldados a realmente crer num Deus presente. Nosso Deus não é o Deus como aquele escritor Nietzsche, como é que é, Rodrigo? Nietzsche. É que ele falou, Deus está morto. Né? Não. Deus, ele vive. E ele continua ontem, hoje, sempre. A ação dele, ela é contínua, como nós vimos. E o Espírito Santo, ele é contínuo em nossas vidas. Como vimos também semana retrasada, o Espírito Santo não é algo que vem na minha vida, que daqui a pouco sai. Entra e sai. Não. O Espírito Santo, esse conselheiro, ele habita em nós. E a prova que ele habita em nós é a nossa fé. É o crermos no Senhor. Essa é a prova que nós fomos batizados pelo Espírito. Ninguém aqui necessita orar em línguas, ninguém aqui necessita ter manifestações
extraordinárias para que nós possamos saber se somos ou não batizados por esse Espírito. Então, nós voltamos aqui, isso é uma introdução, que a grande mensagem desse texto, ela vai estar escrito no versículo 1, que o coração de vocês não se perturbem, ou não turbe o vosso coração, em outra versão. Não era o fim. O que Jesus estava falando era o começo. Eles acreditavam que seria o fim de todas essas coisas que iam acontecer. Mas era apenas o começo. Mais uma vez, nós vamos ver que essa partida do Senhor ainda tinha dúvida no coração deles. Porque ele vai falar no versículo 22. Senhor, por que te revelarás a nós e não no mundo, ao mundo? Nós vimos que, na verdade, o mundo não o conhece. O mundo não o reconhece. E essa pergunta, ela se manifestaria apenas, e Jesus respondendo, diz que ele só se manifestaria a eles, ou seja, aos seus. A revelação de, muitas vezes nós questionamos por que o mundo rejeita tanto a mensagem do Evangelho, é porque o mundo não conhece, o mundo não escuta, não ouve, não reconhece o Senhor. Mas isso não é algo que é feito pelo homem, isso é algo feito pelo Espírito Santo. O convencimento é pelo Espírito Santo. Quando Paulo falou que o discurso dele não era com palavras eloquentes, mas sim pelo poder do Espírito Santo, não é porque ele tinha poder de fazer alguma coisa, era o poder do convencimento do que ele falava. É isso que nos convence, não sou eu, nem o Rodrigo. Muito pelo contrário. Podemos aqui pregar o Evangelho para muitas pessoas e elas não escutam, não entendem. Às vezes perguntamos por que é tão difícil de pessoas se converterem. Porque é tão difícil pessoas que ouvem o Evangelho e mesmo assim têm uma dificuldade enorme de ter uma vida transformada. Porque ouvir o Evangelho é tão difícil pessoas realmente obedecerem aos mandamentos. Eu estava vendo uma reportagem sobre uma pessoa que ele falava que ele não pecava. Que ele era como a gente geralmente escuta: eu não roubo, não mato, não faço isso. Geralmente a pessoa fala: mas eu sou uma pessoa boa, né? Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 10 mandamentos. Vamos ver se você realmente é uma pessoa boa. No terceiro ele já falou assim: ó, esquece, eu já entendi o que vocês falaram. Já entendi o que vocês quis falar. E exatamente nesse sentido que nós temos que ter esse entendimento do papel de pregar o Evangelho, que é o nosso papel, mas entender que necessitamos de algo maior do que isso. Necessitamos que o Espírito Santo convença o ouvinte. Essa é algo que aparentemente parece simples. Aparentemente parece algo fácil, mas não é fácil. Não é fácil muitas vezes você olhar para uma pessoa a quem você ama, você pregar o Evangelho e essa pessoa simplesmente rejeitar. Nós sabemos o que aguarda, e isso que muitas vezes nos leva a ter uma preocupação muito grande. Muitas vezes as pessoas relativizam a eternidade. Muitas vezes as pessoas pegam a eternidade como se fosse algo muito distante. Nós somos muito frágeis. A eternidade mora ao lado. A eternidade é logo ali.
E nós temos que trazer essa verdade, orar ao Espírito Santo, que ele possa estar trazendo esse convencimento aos nossos ouvintes de cada um de nós, a quem nós pregamos o Evangelho, a quem nós revelamos o Evangelho. Nós não precisamos de agentes secretos, né? Conheci um amado irmão que levava a Bíblia enrolada no jornal. A gente brincava com ele, a gente falava que ele era agente secreto, porque ele tinha vergonha de levar a Bíblia, exatamente para ser rotulado de uma pessoa como somos rotulados muitas vezes, pessoas incultas, pessoas fanáticas. Mas na verdade nós temos algo que eles não têm, nós ouvimos, nós vemos. Lá Isaías diz que nós pregaremos para aqueles que ouvem, como é que é? Tem ouvidos, mas não ouvem. Olhos, mas não veem. Isso é um alerta para cada um de nós, que nós possamos ter essa pressa. Eu digo hoje que eu tenho pressa. Nós temos que ter pressa. Se nós estamos sentados, é momento de levantarmos. Se nós estamos calados, é momento de nós abrirmos nossa boca. Porque eu acredito que o Senhor tem derramado o Espírito Santo nos tempos de hoje. E eu acredito que Ele tem pressa. A gente tem visto tantas barbaridades. Eu, como falei, eu sempre falo, não tenho autorização bíblica de falar quando será. Mas eu tenho inteligência suficiente para observar que as coisas estão descendo ladeira abaixo. Isso é muito importante, que a igreja tem um papel importantíssimo de revelar o Senhor, até mesmo porque o Espírito Santo está aqui presente em todo momento. Jesus, ele tinha uma ação quando em homem, como Deus encarnado em homem, ele tinha uma ação restrita aonde ele estava. Agora, através do Espírito Santo, aí sim, ele está em todos os locais, em todos os momentos, em toda hora. E nós temos que saber isso. Quando proclamarmos o Evangelho, nós temos que saber que não estamos fazendo isso sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que fará que o nosso ouvinte creia. O interessante é que essa resposta de Jesus, que ele vai falar, a resposta em seguida, observe que Jesus ele tem uma particularidade, que ele não responde nenhuma pergunta que é feita a ele. Não sei se vocês já perceberam. Ele sempre pergunta com uma outra pergunta. Então, ele pergunta: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Responde Jesus. Podia falar, não. Ele falou assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai amará e nós viveremos e ele fará morada nele. Agora, olha só interessante, aí ele dá a resposta. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Por que que Jesus se revela a poucos? Porque aquele que não o ama, ele não se revela a ele. Jesus se revela aos que o amam. O Senhor se revela aos que o amam. E o amar não é simplesmente o amor de falar eu te amo. O amor aqui significa obedecer. Eu tenho me cobrado muito. Aliás, a Estela até falou assim: Beto, tu sempre fala de você, daqui a pouco vão duvidar que você seja uma pessoa, um cristão. Mas eu me coloco numa situação que eu me conheço e eu dou o meu exemplo, porque eu sei o quão difícil é nós obedecermos ao Senhor.
somos extremamente pessoas desviadas da verdade do Senhor. Em pequenas coisas, em mínimos detalhes, uma pequena mentira, uma pequena inveja, um pequeno orgulho. Observe como alguém tem aquela história que Deus deu a vida para cada um cuide da sua. Nós somos obrigados a realmente cuidarmos da nossa vida para que quem olhe para cada um de nós reconheça que existe algo diferente em cada um de nós. Não podemos ser iguais. Como o Rodrigo falou bem, disse que a Ceci fala para ele, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos separados. Nós somos separados. Nós somos uma geração eleita. E por isso mesmo nós temos que revelar o Senhor. Nós já sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que já foi relatado, porque isso nos acompanha. Eles estavam vivendo momentos difíceis na vida deles. E eu pergunto, quão vacilante nós somos diante das nossas dificuldades? Quão vacilantes somos diante da verdade do Senhor em cada momento em nossas vidas? Como depositamos em nós a solução? Eu não estou dizendo que você deva cruzar os braços, mas como depositamos em nós a solução das nossas dificuldades? E eu acredito que nós vacilamos porque nós temos dificuldades de obedecer aos mandamentos do Senhor. Vacilamos. Eu estava também lendo uma matéria sobre uma pessoa falando que nós não devemos ser ansiosos. Aí ele falou, tudo bem, me ensina então. Me ensina a não ser ansioso. Nós não podemos baratear também os nossos sentimentos. Nós temos que, através do Espírito Santo, que a nossa fé se fortaleça de tal maneira que não haja dúvida. Que não haja dúvida em nossas vidas. Não haja dúvida diante do que acontece com cada um de nós. Isso nos ensina que a verdadeira revelação de Cristo não se dá por sinais grandiosos aos olhos do mundo, mas sim pela presença transformadora do coração dos que creem. Por isso que o Senhor não se revela ao mundo, Ele se revela aos seus, e a revelação, ela é mostrada pela presença da transformação da minha vida, da sua vida. Se você olhar para o espelho e falar assim, puxa, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer. Fique preocupado. Fique preocupado. Não podemos ser mais o que éramos. Não devemos mais ser o que éramos. Somos transformados. Nova criatura nós somos, comprados pelo sangue de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia, que aconteceu que aconteceu antes dessas passagens. Às vezes também esperamos manifestações grandiosas, mas Deus age de forma silenciosa, através do seu Espírito Santo, nas pequenas coisas, e observe nas transformações internas. Se eu não mudo, se alguém falar para mim, Beto, você não muda, você continua o mesmo, eu tenho que tomar cuidado. Se as minhas reações são as mesmas, eu tenho que tomar cuidado.
Tem pessoas que a gente nem fala nada porque sabe que a reação vai ser aquela. Certa vez eu preguei sobre surpreenda. Nós somos pessoas que surpreendemos pessoas através das nossas ações. Eu não vou falar isso porque a pessoa não vai gostar. Mas nós temos que surpreender diante das minhas atitudes, diante das minhas manifestações de algo que vem contra a minha vida. Nós fazemos lá que nem um soldado, que já cortamos a orelha de quem vem contra mim. Levantamos até calúnias. Aumentamos até a proporção de problemas para justificar, para que nós possamos ficar em paz. A culpa não é minha. Ou então usar aquele que o pessoal fala, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Surpreenda nas tuas reações. Isso é uma lição que nós temos que ter. Se alguém fecha o teu carro, surpreenda. Deus te abençoe. Não estou dizendo que eu tenho alguém aqui que faça isso, né? Mas comece a ter esse tipo de... E eu vou falar, a partir do momento que nós temos as manifestações diferentes das ações que comumente nós temos, você pode perceber, você pode ter certeza que você vai ser visto. O que aconteceu? O que está acontecendo? Era uma pessoa tão cheio de coisas e de repente muda. Quando Pedro fez o discurso, ele já havia negado 3 vezes o Senhor, com medo. De repente ele faz um discurso para aquelas mesmas pessoas que tinham matado Jesus. E ele ainda fala, aquele que vocês mataram. Olha a surpresa da reação dele. Jesus se revela a nós não por sinais externos grandiosos, mas pela transformação interior por meio do Espírito Santo. Eu quero bater nessa tecla hoje. Saia daqui convencido. Se você faz algo que você sabe que não é edificante, surpreenda. Surpreenda. Então a dor de Judas é uma porta para refletirmos sobre a maneira como Jesus opera em nossas vidas, não impondo a sua presença de forma forçada ou visível, mas se revelando profundamente naqueles que o amam e o seguem. Gente, nós temos que ser diferentes. Nós somos pessoas que nós temos que ser sal e luz. Nós temos que ser pessoas influenciáveis. Não é influenciáveis, que influenciam, como é que é? Influenciadores. No versículo 27, Jesus fala: deixo com vocês a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. O que é que ele fala de novo? Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo, não turbe o vosso coração.
Esse sentido, ele está em torno da paz verdadeira e espiritual que somente Jesus oferece, em contraste com a paz que o mundo nos proporciona. O mundo tem oferecido paz que elas são finitas, momentâneas. Quando adquirimos algo, nós enchemos de alegria, enchemos de paz. Puxa, agora... Mas essa paz acaba. O meu carro já está quase perdendo o cheiro de carro zero. E daqui a pouco já vai ser algo comum. Mas quando a gente adquire alguma coisa, quando a gente conquista alguma coisa, nós nos enchemos, nós temos aquele momento que parece eterno. Mas ele é extremamente finito. Buscamos paz em diversões. Pessoas buscam paz em droga, em sexo, em bebida, em coisas, em dinheiro, o porto seguro. Pessoas buscam um porto seguro para se garantir. Mas essa paz, ela é finita. Jesus aqui ele está na iminente partida e ele vai falar: eu deixo algo de imenso valor para cada um de vocês, a paz. E esta paz não é simplesmente ausência de conflitos, mas uma paz profunda interior que vem do nosso relacionamento com Deus. Essa paz, ela transcende circunstâncias externas. Ele diz especificamente, minha paz, direcionando-a a uma paz comum. Esta paz é que ele viveu e demonstrou durante a sua vida na terra. Uma paz que permanece mesmo em meio a tribulações, sofrimentos e adversidades. Interessante o que Jesus oferece. Eu te dou a minha paz. Mas como assim? Ele está no momento seguinte, ele é torturado. Ele não simplesmente foi colocado numa cruz. Ele foi humilhado. Ele foi dilacerado. A ponto de chegar um momento que ele também teve angústia. Porque ele vai falar, Pai, por que me desamparasse? Isso é revelação de angústia. Mas o que ele fala logo em seguida? Mas que seja feita a tua vontade. Será que nós temos coragem de fazer isso? Isso é um processo na nossa vida. Deus às vezes nos leva a lugares que nós somos levados a falar sobre isso. Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Está difícil? Mas seja feita a tua vontade. E essa paz não é a paz como a gente falou do mundo. O mundo oferece uma paz superficial e temporária, geralmente baseada em circunstâncias externas, como segurança, prosperidade, ausência de guerra. É uma paz instável e rápida, e ela pode ser quebrada a qualquer momento. Ao contrário da paz de Jesus, que é permanente, estável e enraizada na confiança no Senhor. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Mais uma vez, Jesus consola os seus discípulos. Jesus sabia que os seus discípulos estavam prestes a enfrentar grandes momentos de dificuldades e enfrentaram. Com exceção de João, todos foram martirizados.
Então eles nos encorajam, mais uma vez, não deixarmos que os nossos corações sejam dominados pela ansiedade ou pelo medo. O chamado de Jesus aqui é para os discípulos: mantenham a calma e confiança, mesmo diante das dificuldades iminentes. Conversava com a Estela outro dia, eu falei, puxa, que bom, está tudo tão tranquilo na nossa vida. Pena que não vai ser sempre assim, enquanto nós estivermos aqui. Pena que não vai ser sempre assim. Isso é algo que nós temos que ter em nossa mente. As coisas estão boas, mas não vai ser sempre assim. Ramon, semana passada, ele falando que sobre não somos perseguidos hoje como cristãos. Graças a Deus. Mas nós fazemos parte do Barrabás, né, o Rodrigo? Da igreja sofredora. Existem muitas pessoas dando a sua vida para que o Evangelho seja pregado. Porque estão sendo perseguidos porque pregam Jesus. Nós não. Nós estamos pregando num hotel, digamos que seja 4, 5 estrelas, tranquilo. Entramos e saímos. Não passamos nenhuma dificuldade, nenhum momento arriscamos as nossas vidas para estarmos aqui essa manhã. Mas vai chegar o dia que nós iremos nos arriscar. Não quero ser pessimista, só quero que nós possamos entender que vai chegar esse dia. Talvez alguns não os vejam, né? Mas às vezes a gente vê que existe, como o Rafinha ali, crianças, talvez não dê tempo para a gente ver isso. Ele se animou todo. O Rafael, tu não entendeu o que eu quis falar, né? Vai chegar um negócio que o negócio vai ficar ruim pro teu lado. E essa mensagem do versículo 27, ela continua extremamente relevante a cada um de nós. Temos enfrentado situações que trazem medo, ansiedade, incerteza, e muitas vezes buscamos uma paz que depende de circunstâncias externas. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é que realiza todas as coisas em nossas vidas. Todas. Amados, eu falo que eu fiquei surpreso. Confesso que eu já li várias vezes a Bíblia, mas eu não tinha o entendimento tão profundo dos últimos momentos de Jesus na Terra. Nós olhamos, lemos, às vezes feito com uma leitura, como fazemos todos os dias, mas não observamos o quão profundo são os últimos momentos de Jesus na Terra. E aí a revelação que ele coloca, que aquele que me ama é aquele que guarda. E talvez a minha pergunta a cada um de nós, o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós guardamos os seus mandamentos, o quanto nós somos obedientes. Isso me traz uma profunda incomodação. Isso me traz uma inquietação diante de eu poder ser um possível desobediente ao Senhor. E eu termino hoje dizendo, Senhor, eu quero te amar mais e mais.
Senhor, que Teu Espírito Santo habite na vida das nossas vidas e que nós possamos amá-lo mais e mais e mais. Que nós possamos ser uma igreja que reflita o nosso amor pelo Senhor através das nossas ações, através das nossas manifestações, através das nossas reações. Temos que fazer a diferença. Eu falo a vocês que escutei na igreja presbiteriana, quando a gente frequentava, que um pastor pregou num domingo. E você tem feito diferença onde você vive? Aquilo me deixou extremamente incomodado. A minha mulher é prova disso. Eu era um contador de piada da igreja. Se tinha que fazer um teatrinho, quem convida para fazer a palhaçada? Chama o Beto. Se tinha que fazer alguma apresentação, chama quem? Chama o Beto. E aquilo me incomodou. E por incrível que pareça, um mês depois, o pastor ele pregou a mesma palavra. Eu até achei estranho. Ele está pregando a mesma palavra? E ele perguntou: você tem feito diferença na tua vida? Foi aí que eu li pela primeira vez a Bíblia inteira. E levantei daquele banco e falei: ó, a partir de agora eu vou ser uma pessoa diferente. Não estou dizendo que eu sou bom. Estou dizendo que naquele momento foi um start para que eu percebesse que eu tinha mais coisas para fazer. Ficamos 2 anos entregando sopa para mendigos na rua. Foi o maior. Eu sempre falo que eu nunca tomei tanta sopa na minha vida, porque quem estava dando sopa, quem estava recebendo a sopa era eu. Foi ali que a gente começou a entender a necessidade de sermos diferença e fazermos diferença. Quando eu olhava para aquelas pessoas e eu falava: puxa, um dia eu quero poder pregar a palavra do Senhor. Como falei, não sou um pregador eloquente, sou uma pessoa extremamente emotiva. A palavra do Senhor ela é tão profunda, ela é tão forte, que ela incomoda. Ela nos incomoda. Eu gostaria imensamente que você saísse essa manhã daqui extremamente incomodado em fazer diferença aonde você colocar os seus pés. Amém, amados? Não fiquem chateados comigo por esse desejo. Isso fez muito bem para mim. E eu espero que também faça para vocês. Amém. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como a tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E que o teu Consolador, o Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, possa provocar essa revolução em nossas vidas, Senhor. Que possamos realmente levantar as nossas mangas, Senhor. Que possamos fazer diferença onde nós colocarmos nossos pés, Senhor. Que nós possamos surpreender, Senhor, diante do que o Evangelho, do que a Tua Palavra fez em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor atue em cada um aqui, Senhor. Que Tu possa estar nos transformando, Senhor. E nos tornando, Senhor, melhores do que somos. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Amém.